né? Que deve ser de interesse próprio também. Vamos seguir. Infelizmente, vamos seguir. Na Pan News Londrina, 10h17. Em reunião na Câmara de Vereadores debateu o problema da falta de médicos pediatras em Londrina. A Comissão de Seguridade Social promoveu uma reunião na Câmara de Vereadores para debater a questão da pediatria em Londrina, que vem enfrentando muitos problemas na rede privada e principalmente na pública. O PAI, por exemplo, tem na maioria dos dias grandes filas e uma demora na realização dos atendimentos. Uma empresa chegou a ser contratada, mas como vocês acompanharam aqui na Jovem Pan News, não conseguiu entregar as horas contratadas pela prefeitura e saiu também depois com uma nota mandando problema para todo lado, né? Falando que a prefeitura não cumpria com nada do contrato. Nós vamos conversar a partir de agora com a vereadora Lenier de Assis, que é presidente da reunião, que apuramos alguns dados. A vereadora, a secretária de saúde, explicou sobre a falta de médicos nos postos de saúde. Bom dia, vereadora. Bom dia, Raquel. Tudo bem, Lenier? Bom dia, tudo bem? Que bom falar com você e teus ouvintes. O prazer é nosso. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do que foi discutido, né? A gente vem levantando algumas informações, teve toda a apresentação da empresa. O problema, eles dizem que não é só deles, porque a prefeitura também não cumpre um monte de coisa, quem é contratado, o funcionário público também não cumpre o que precisa ser cumprido, que não tem estrutura, enfim. O que vocês conseguiram ouvir e trazer de informação importante nessa reunião? Muito bem, Raquel. Na realidade, a reunião de sexta-feira, ela teve um intuito de reunir todos as entidades, os hospitais que lidam com a questão da pediatria. A gente tem acompanhado muito o PAI, porque até o PAI é a administração da prefeitura, é um pronto atendimento municipal, e cabe a nós, né, claro, fiscalizar, né, por várias vezes fizemos visitas, nos reunimos com o secretário, né, cobramos o concurso público o ano passado, cobramos o teste seletivo, foi feito, os profissionais não vieram, né, depois foi feito esse contrato com essa empresa que você já situou muito bem, também não deu certo, mas aí nós percebemos que essa demora no atendimento, a falta da pediatria o suficiente, não estava apenas no ponto do atendimento infantil. Está também nos hospitais filantrópicos, nos hospitais privados, no hospital da região sul, com o hospital do estado, e até mesmo nos planos de saúde. Então, conversamos muito e, de fato, o que a gente tem visto é o hospital fechando o pronto-socorro e que isso é muito grave, né? Então, na sexta-feira, Raquel, nós chamamos todos. Chamamos o Hospital Infantil, o Coraçãozinho, HU, chamamos o PAI, o Hospital da Zona Sul, também, o Hospital da Zona Sul, também os planos de saúde, enfim, para fazermos uma conversa ampla, e assim foi feito, a respeito dos problemas que hoje tem. O fato, né, que foi detectado na reunião é que hoje, a questão da pediatria hoje, você deve se lembrar muito bem, Raquel, só uma parte na sua fala, que há algum tempo atrás nós debatíamos muito a questão da ortopedia. Você se lembra disso? Sim, sim. Né, filas gigantes esperando por ortopedia, por cirurgias eletivas, e os ortopedistas, é uma crise muito grande, né, escassez desses profissionais na rede pública. Hoje é a questão da pediatria e a questão da psiquiatria, lamentavelmente. Então, nós estamos lidando com essas duas situações. E na questão da pediatria, o que foi detectado na sexta é que realmente, né, tanto os hospitais como o PAI têm dificuldade em fazer essa contratação. Agora, isso nós sabemos. Agora, o fato é que as crianças estão adoecendo, e adoecendo nessa época de inverno. Você pode, se você for hoje em qualquer hospital, qualquer unidade, a questão das infecções respiratórias, elas atingem a maioria hoje das crianças que estão ali. E segundo médicos, inclusive pediatras que estavam na própria reunião, disseram que hoje existe aí um agravamento em algumas situações dessas crianças. Essas crianças ficaram por muito tempo, né, até mesmo fora do contato com outras crianças, no caso das crianças que estão na escola, agora retornaram para a escola já nesse período agora, convivendo ali, né, até porque as máscaras que a gente sempre lutou, né, acredita, mas até para uma certa idade não é obrigatório, e para outra também não tem essa obrigatoriedade, então isso tem agravado muito. O fato é que estão todos lotados,
e a falta de pediatra em todas essas unidades. Então, Raquel, esse é um problema, né? Questionamos se é a questão de salário, se é questão de escassez de profissionais, né? O fato é que foi dito aqui hoje, é claro, né? Existe editais abertos em todos os hospitais, né? Então, é uma situação grave, o município se comprometeu em retomar, né, a seleção aí, ou o teste seletivo, ou mesmo a nova empresa, abrir um outro edital para que possam contratar. E aí, é claro, você contrata por horas extras. É ruim, por quê? Porque você não tem um vínculo com aquela unidade. É diferente de um concurso público, que você tem um médico ali direto, as pessoas sempre que vão ali acabam se consultando com o mesmo médico. Quando você contrata por hora, isso é diferente. Hoje está um, amanhã está outro, mas precisamos de médicos. Então, isso nós cobramos, né, do secretário Felipe Machado, ficou de imediato, né, segundo ele, já está avaliando essa nova contratação, uma vez que aquela empresa se afastou, né? E no caso dos outros hospitais também, né? Porque o que acontece, que a gente tem percebido, é que procura uma unidade, né? Não é atendido, acaba indo para o pai. O pai faz o diagnóstico, né? Se a criança precisa ser internada, ela tem que ser transferida para algum hospital secundário, por exemplo, né? Se esse hospital secundário não tem o pediatra, o pai nem encaminha, porque é melhor que fique no pai, que tem o pediatra, mesmo que atrasando as demais consultas, do que mandar para uma unidade que não tem o pediatra. Então, são situações. A outra situação, por exemplo, é que a ausência ou escassez de pediatra nos hospitais secundários acabam agravando o HU, que é um hospital terciário, e que sendo um hospital terciário, ele deve ser reservado para casos graves, por conta de UTIs, etc. Então, nós cobramos do secretário e vamos cobrar do Estado, né? O Estado tem que ter uma participação importante nessa história toda, que quem faz a regulação é o Estado, e o município de Londrina atende toda a região e também atende uma macro-região. Então, isso em alguns casos, como no caso da atenção terciária, atende 87 municípios até, que é o caso do HU. Então, é uma situação grave. Então, tem a parte do município, mas tem a parte do Estado que tem que ser cobrado, e os encaminhamentos foram nessas linhas. Vereadora Vinícius Buganza, da Jovem Pan News, eu entendo perfeitamente as suas colocações, e até nós, na semana passada, ouvimos aqui na Jovem Pan News até uma professora do curso de medicina falando sobre a dificuldade dos médicos de irem para essa área, que realmente tem muitos médicos que não têm interesse na pediatria, e é um problema não só do pai, é um problema que a gente vê em todo o estado. Mas, por exemplo, quando houve o rompimento da empresa que fazia o serviço no pai e que não estava oferecendo as horas, ela fez apontamentos com relação à estrutura do pai e disse que queria até mesmo romper o contrato porque o pai não tinha triagem correta, tinha falta de segurança para o atendimento médico, que as condições de trabalho ali no local eram péssimas para os médicos, e que ela não tinha esse tipo de problema em outras cidades. Ela citou pontos, por exemplo, como ausência de proatividade por parte de médicos concursados, ausência de prontuário eletrônico, que os médicos tinham que fazer a receita manualmente, que isso atrasava muito o atendimento. Não é? Citou até essa questão de transferência para outros hospitais como problema também, mas citou uma série de problemas do próprio pai com relação a essa demora no atendimento. O secretário foi questionado com relação a isso também, a esses pontos citados por essa empresa, essas dificuldades que a gente vê no pai desde antes da reforma? Bom dia, Vinícius. Veja, o secretário, em outros momentos também, inclusive na época, né, em que a empresa deu publicidade nessas informações que você muito bem nos traz agora. E, é claro, né, tem essa lista que precisa, né, ser organizado, isso que você relatou aí, de fato a empresa relatou. É claro que o secretário tem outras versões em relação a isso, mas tudo que foi colocado é preciso que o pai tenha. É necessário que o pai tenha condições de atendimento, tanto para a população como condições para os profissionais, né? Tenha estrutura, tenha garantia de segurança, né?
para que isso funcione, né? A secretaria sabe, né? Já foi cobrado por isso, estamos fiscalizando. Ao receber, ao ser contratados, esses médicos e a secretaria tem um contrato que se assina e que é importante que, claro, que a empresa cobre mesmo. Agora, é importante também que esses pediatras estejam atendendo também nos hospitais, sabe? Então, tem a questão do pai, que tem essa estrutura, né? E que a gente está acompanhando. O Felipe ficou de organizar, o secretário, o que é da secretaria. Ele coloca, claro, outras versões, mas é fundamental que os próprios servidores denunciem essas situações. Se existe alguma situação dessa, como a empresa colocou, é importante que aqueles que estejam ali todos os dias também relatem, né? Isso é fundamental. Agora, está faltando os pediatras também nos hospitais, na Santa Casa, no Hospital Infantil, né? No Zona Sul. O Zona Sul, por exemplo, era de organização do Estado, pela Secretaria de Estado de Saúde. O ano passado foi transferido para uma fundação e essa fundação também não está contratando pediatra o suficiente. Então, é fundamental, nós vamos nas universidades, Vinícius, o outro encaminhamento é a questão da formação desses profissionais. Então, nós vamos encaminhar uma agenda com as universidades, com as faculdades que ministram, né, esses cursos, né, para a gente dialogar com esses alunos, saber qual é a situação. Isso nós fizemos lá atrás com a ortopedia, no sentido de que a gente, no momento agora, no caso urgente, resolva de uma maneira urgente, porque sempre estamos no inverno, mas é preciso também alavancar uma discussão sobre essas modalidades tão essenciais para o médio e longo prazo. Então, qual é o problema, sabe? Que os profissionais saem das suas formações e acabam, né, não entrando para a rede de atenção pública. Isso é fundamental, que a gente priorize o SUS, sabe? É o SUS que está aí, que atende, que tem a universalidade dos direitos. Para isso é importante que os legisladores, o executivo, saibam, né, qual é o problema, para que na medida em que possa ser reorganizada essa estrutura, se reorganize. Uhum. Né? Isso é lei, isso é na formação, isso é a questão da condição dos trabalhadores que precisam ser modificados para que eles venham para o SUS. É fundamental fortalecer o SUS. Então, nesse momento, é fundamental que a gente tenha esses profissionais. A gente está vendo como ter profissionais do PAI, mas como tem em todos os hospitais, bem como nos planos de saúde, que tem pronto atendimento, que também as filas estão grandes. Mas, no médio e longo prazo, priorizar o entendimento do qual é o problema nessas questões. Porque, diferente de adultos, quem atende criança é pediatra. É uma especialidade refinada, né, que precisa, né, porque o adulto está ali para dizer o que está sentindo, o que já sentiu, a criança não. A especialidade de quem lida com a criança é única. Então, para isso é que a gente precisa aí dispensar toda a cautela e as medidas para que esse profissional, de fato, não falte nas nossas unidades de atendimento. Lenir, muito obrigada pelas informações. A gente espera que o problema seja resolvido rapidamente, né? A gente sabe que tem muita coisa aí que vai a médio e longo prazo, mas algumas questões precisam ser respondidas de imediato, né? Para a população. Muito obrigada. Obrigada, Raquel, eu agradeço. Bom dia. Bom dia. Bom, Buganza, só rapidamente aqui, a gente ontem teve um pai que ligou aqui, ontem à noite, falando que, até uma questão que a gente está apurando ainda, mas que tinha 3 médicos atendendo e que um desses médicos, era uma médica, estava nervosa e não conseguia atender. Então, aí ficaram 2, pelo jeito, né? Então, restringiu mais ainda. A gente sabe que essas questões, fiquei nervosa, não consigo atender, às vezes é por conta da superlotação, pela pressão, pela responsabilidade também. Se você não tem condições mínimas de trabalho e você responde por qualquer coisa que acontecer, isso é uma pressão emocional também muito grande. Com certeza. Né? Agora, essas discussões, elas precisam ser mais rápidas, assim.
Eu sei que ninguém vai resolver tirar médico da cartola, né? Essa é uma questão que precisa ser pensada de outra maneira, mas em algum momento precisa ser pensada, porque é planejamento, né? Ver como é que vai ficar isso. Aí fala, não tem médico nos outros, mas como é que é a exigência disso? Quem fiscaliza? Tem alguém que precisa fiscalizar? Eles são obrigados a cumprir alguma norma? Porque do jeito que fala, parece que é tudo meio solto, né? Eu não sabia, por exemplo, que a Zona Sul estava sendo coordenada por uma fundação e não pelo governo do estado, do Hospital da Zona Sul. Então, tudo isso, fica todo mundo quietinho. Aí fala, os hospitais não estão, como é que fala, estão fechando os plantões. Nada disso é feito sem que a prefeitura saiba. Né? Porque quando lota e coloca em risco o paciente por superlotação, os hospitais são obrigados a comunicar todos os órgãos. Se não me engano, até o Ministério Público. Avisar, a situação é essa, secretaria, SAMU, SEACH, todo mundo. Sim. E eu entendo até a boa vontade da vereadora, foi ela mesma que convocou a reunião, né, para fazer cobranças. O problema que eu vejo é que, assim, me parece que se debate e não chega a lugar nenhum, entendeu? Nós temos essa nota, por exemplo, da empresa que precisa ser apurada, que rompeu, né, o contrato. Mais de um mês? É isso que eu ia falar. São quantos dias? Eu tô esperando mais de um mês dessa nota. E aí teve a reunião, o que ficou resolvido? Não, realmente tem que ser apurado. Bom, tem que ser a prefeitura, apurado, mas assim, qual que é a solução? A prefeitura só responde o que ela quer do jeito que ela quer. Isso aí tá muito claro, né? Ela falou, não, ele tem outros argumentos. Mas que argumentos são esses e baseados em quê? Né? Outra coisa que me chamou muita atenção é que só 4 parlamentares estiveram presentes nessa reunião aí. Então, o que acontece? Os outros parlamentares não têm interesse? Não era para estar todo mundo lá? Esse era um caso que era para estar todos os vereadores da Câmara envolvidos nisso. Mas parece que não é bem o interesse. Vamos liberar os muros para pintura. Isso aí, é muito importante. Aí o interesse é gigante. É. Na Pan News Londrina, 10h34, a gente vai fazer uma pausa.